O problema fundamental da dinâmica é o cálculo das trajetórias. Dadas as forças que agem sobre uma partícula, mais as condições iniciais, o problema é encontrar a posição x como função do tempo. E para isso a gente se utiliza da segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. A gente vai tratar aqui inicialmente só da situação do movimento em uma única direção, na direção do eixo x, de forma que eu não vou utilizar a notação vetorial. A aceleração sobre uma partícula de massa m, ela é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo. E a gente sabe que a velocidade é igual à derivada da posição em relação ao tempo. Então, se partindo de força e das condições iniciais, que seriam x0 e v0, o problema é encontrar a posição x. Então, para isso, a gente vai partir desta equação. Dela a gente obtém a aceleração, substitui na definição aqui da aceleração em termos da derivada, e aí a gente vai ter que resolver uma integral para encontrar a velocidade. E dada a velocidade, a gente joga nessa terceira equação, finalmente, e aí a gente resolve mais uma integral, então a gente integra novamente essa equação, e a partir dela nós encontramos a posição. Eu vou mostrar agora como é que a gente pode utilizar um método aproximado. Inicialmente eu vou chamar esse de método aproximado para calcular uma trajetória. Então nós vimos que a derivada da velocidade em relação ao tempo, ela é, né, o limite com ΔT tendendo a zero, de V de t mais ΔT, menos V de t, dividido por ΔT. Aqui, ΔT está tendendo a zero, mas eu vou fazer uma aproximação em que eu vou assumir que a ΔT é pequeno. Então, para um ΔT pequeno, eu posso dizer que a derivada da velocidade em relação ao tempo, ela é aproximadamente igual a V de t mais ΔT, menos V de t, sobre ΔT. Então, a estratégia que a gente vai usar é substituir essa derivada aqui que está na aceleração, tá, por esta aproximação, que vai ser tanto mais precisa quanto menor for o valor de ΔT, porque o valor exato da derivada é com ΔT tendendo a zero, mas para valores muito pequenos, este resultado pode já ser bom o suficiente. Então vamos substituir essa aproximação nessa expressão da aceleração. E mais ainda, no lugar da aceleração, eu sei que a aceleração, pela segunda lei de Newton, que eu vou utilizar aqui, é a força dividido pela massa. E a aceleração é dv dt. A aceleração, ou força sobre a massa, então ela é aproximadamente igual aí o dv dt é
V de t mais ΔT menos V de t sobre ΔT. E aqui eu vou encontrar, então eu vou isolar do lado esquerdo V de t mais ΔT, que vai ser aproximadamente igual a V de t mais F sobre M vezes ΔT. Então vamos guardar esse resultado. Agora vamos pegar a outra equação, né, para encontrar a posição. Para encontrar a posição, eu sei que a velocidade V de t, ela é a derivada da posição em relação ao tempo. Tá? E essa derivada da posição em relação ao tempo é o limite com ΔT tendendo a zero de x t mais ΔT menos x de t sobre ΔT. E novamente, eu vou considerar que o ΔT é pequeno, né? O ΔT é pequeno, e para um ΔT pequeno, então o V de t é aproximadamente igual a x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT. E agora eu vou isolar do lado esquerdo x de t mais ΔT. Quer dizer, a posição em um instante de tempo t mais ΔT. Ela vai ser igual ao x de t mais v de t ΔT. Então, nós obtivemos essas duas equações aqui. Uma equação me permite encontrar a velocidade em um instante de tempo t mais ΔT, dada a velocidade no instante de tempo anterior, v de t. E aqui, uma outra equação que me permite encontrar a posição em x de t mais ΔT, dada a posição no instante anterior. A gente já sabe um instante de partida para a gente começar a fazer os cálculos, que são, né, as condições iniciais. Eu sei a velocidade no instante inicial e a posição no instante inicial. Então eu posso começar a fazer esses cálculos, né? Essas duas fórmulas aqui é o que nós vamos precisar. Então eu vou escrevê-las novamente aqui embaixo. Então eu tenho que V de t mais ΔT é aproximadamente igual a V de t mais F sobre M ΔT. E que x de t mais ΔT é aproximadamente igual a x de t mais V de t ΔT. Essas duas expressões aí, elas são um tipo de fórmulas, então elas são fórmulas de recorrência. Porque, dada as grandezas que eu quero calcular em um certo instante t, então dado velocidade e posição em um certo instante t, eu consigo encontrar a velocidade e posição em um instante posterior aplicando essa fórmula. E mais ainda, eu vou dizer que os instantes de tempo, vou colocar aqui, eu vou definir um número inteiro n, e para n igual a zero, um instante de tempo t, ele é
0 vezes ΔT. Né? Para um instante de tempo n igual a 1, t passa a ser, vou chamar isso aqui de t0, que é igual a 0. Esse é o instante inicial. Passa a ser um t1. Ele é uma vez ΔT. Né? O instante de tempo para n igual a 2, t2, ele é duas vezes ΔT. E assim por diante. Porque cada vez, olha aqui nessas fórmulas de recorrência, cada vez eu estou acrescentando ao tempo inicial um intervalo de tempo ΔT. Tá? E assim por diante. Então eu vou reescrever essas fórmulas usando outra notação. Eu vou reescrever essas fórmulas chamando V de T mais ΔT de V de N mais 1. Isso aqui é igual ao V imediatamente anterior mais F sobre M ΔT. E a mesma coisa para as posições. Então, a posição em um instante n mais 1, ela é igual à posição no instante imediatamente anterior, mais a velocidade no instante t, então é no instante correspondente a n, é o imediatamente anterior, né? Vn ΔT. Então, eu vou escrever as fórmulas de recorrência dessa forma aqui. Essas equações são exatamente as mesmas que eu tenho aqui em cima, só escritas de uma forma mais simplificada, em que o tempo Tn ele é n vezes ΔT. Então, aqui bem dentro de cada uma dessas fórmulas, eu teria n vezes ΔT. E aí eu estou simplesmente eliminando isso e colocando só um índice n. Quer dizer, aqui é num instante e aqui é no outro imediatamente superior, onde tem uma única diferença de ΔT no intervalo de tempo, onde ΔT é muito pequeno. Tá? E a mesma coisa aqui para x. Então, nós vamos aplicar essas fórmulas, essas duas fórmulas aqui, para calcular a trajetória de um corpo. Deixa eu pegar essas fórmulas. Então, vamos deixar elas aqui, depois a gente pega elas. Então, vamos considerar um exemplo. Calcular a trajetória de um bloco de massa igual a 0,2 kg preso a uma mola de constante elástica K igual a 20 newtons por metro. O bloco está sobre uma superfície horizontal lisa, quer dizer, despreze o atrito, e no instante t igual a 0, o bloco tem velocidade igual a 0 e a mola está deformada de 0,05 metros. Então, bem aqui nessas últimas duas linhas, eu tenho informação sobre as condições iniciais. As condições iniciais são que a velocidade inicial é 0 e a posição inicial é 0,05 metros ou 5 centímetros. Então, nós temos essa situação que está ilustrada nesta figura. Eu tenho um bloco preso a uma mola sobre uma superfície sem atrito. Eu vou adotar um sistema de coordenadas x. Então, o eixo x aqui, ele tem a direção da mola e a origem, ela está localizada na posição em que a mola o corpo está preso à mola e a mola não está deformada. Aí alguém vem e puxa esse bloco, deformando a mola. No caso do problema, ela é deformada de 0,05 metros. Então, bem aqui, o A é 0,05 metros. Então, ela é puxada até essa posição e aí ela é largada com velocidade inicial V igual a 0. Quando ela é largada, ela vai ser puxada pela mola, ela vai se deslocar até um valor mínimo
Quer dizer, a mola vai passar a ser deformada, comprimida, né, pelo movimento do bloco, até finalmente a velocidade do bloco passar a ser novamente igual a zero, mas a mola está deformada. Aí agora a mola vai empurrar o bloco novamente para a direita, aí até ele chegar de volta na posição em que a mola está esticada. E aí ele retorna e ele vai descrever um movimento oscilatório desta forma aqui. Esse tipo de movimento é conhecido como movimento harmônico simples. Então aqui eu tenho um gráfico de um movimento harmônico simples. No caso, o bloco ele é largado de 0,05 metros, aí ele vem até a posição mínima e retorna. Tá? De acordo com essa curva senoidal. E nós conhecemos a frequência ou o período desse movimento. É o tempo de uma oscilação completa. É o tempo que o bloco vai levar para partir dessa posição aqui e retornar para a posição inicial. Então, esse período ele é 2π raiz de m sobre k, onde m é a massa do bloco e k é chamado de constante elástica. Essas são as fórmulas de recorrência que nós vamos utilizar para calcular a velocidade e a posição desse bloco. Para isso, nós vamos montar uma tabela. Então, a primeira coluna da tabela eu vou colocar o valor de n. Na segunda coluna, a velocidade correspondente ao valor de n da primeira coluna. E na terceira coluna, a posição correspondente. Então, para n igual a zero, eu vou ter a velocidade inicial. A velocidade inicial é igual a zero. Há um detalhe, aqui tudo está no sistema de unidades SI. A posição inicial é de 5 centímetros, então são 0,05 metros. Então, a primeira linha da tabela já está dada, que são as chamadas condições iniciais do problema. Não importa qual seja o método que nós utilizamos para calcular uma trajetória. Pode ser desde o método analítico mesmo, que a gente aplica a segunda lei de Newton e resolve na mão aquelas analiticamente cada uma das integrais. Ou então com qualquer método de cálculo numérico de trajetórias. Nós sempre vamos precisar das condições iniciais, elas são essenciais para calcular uma trajetória. Vamos lembrar os dados do problema. A massa do bloco é 0,2 kg e a força ela é menos kx, onde k é 20 newtons por metro. Quer dizer, a força ela é uma função de x e ela é igual a menos 20 vezes x. Aliás, como x ela é uma função de n, é interessante talvez a gente colocar bem aqui um índice para f também, né? Porque f é uma função de x. Então f vai estar variando com o tempo, porque x muda com o tempo. Então, em vez de colocar x aqui, eu vou colocar f índice n. Ele é igual a menos 20 vezes x índice n. Pronto. Essa é a expressão que a gente vai usar para calcular a força. Então, a velocidade para n igual a 1. Então, vamos começar a preencher a tabela. A velocidade para n igual a 1
ela é aproximadamente igual a velocidade para n igual a zero, mais f zero, né, que é Fn, sobre m delta t. Então vamos calcular a força para x0, bem aqui, para esse valor de x. Então a força vai ser menos 20 vezes x0, ou seja, menos 20 vezes 0,05, que é menos 1 newtons. Então a velocidade V1 é aproximadamente igual à velocidade V0, que era igual a zero, menos 1 vezes ΔT. Então aqui nós precisamos adotar um valor para ΔT. Como é que nós vamos aqui estar avançando no tempo de acordo com essa equação? Então a gente vai estar escolhendo ΔT 1 milésimo de segundo. Que é um valor pequeno o suficiente para que a aproximação da derivada que nós estamos fazendo aqui seja razoável. Então eu vou ter 1 vezes 0,001, que vai dar menos 0,001 metros por segundo. Também aqui é menos 0,001 metros por segundo. E agora vamos encontrar a posição. A posição x1 vai ser igual à posição anterior, que é x0 mais o v0 vezes ΔT. Então isso aqui vai dar x1 aproximadamente igual. Quanto é o x0? É 0,005. E a velocidade é zero, né? V0 é zero, vezes ΔT. Isso aqui vai dar exatamente igual a 0,05 metros, porque o bloco simplesmente ainda não se movimentou, porque a velocidade na linha anterior aqui da tabela era zero, então ele ainda não começou a se movimentar, mas agora ele começou, olha a velocidade. Ele vai ter uma velocidade mínima, praticamente igual a zero aqui. Mas ele adquiriu uma velocidade negativa, quer dizer, no sentido contrário do eixo x, então ele está sendo puxado para a origem, né? Puxado para o lado esquerdo pela mola. Então vamos avançar aqui. Vamos calcular agora V2. Para calcular o V2, eu preciso primeiro descobrir quanto vale a força. Por quê? O que vai acontecer? Vamos pegar aqui. A gente vai aplicar novamente a mesma fórmula. Então eu sei que V2 é a fórmula que está aqui em cima. Essa fórmula que está aqui em cima. Então, V2 é aproximadamente igual ao V1, mais... Aí a força, ela depende de x. Eu estou colocando o índice, né? Eu estou usando essa fórmula aqui. Tá? Então, vai ser F0 dividido pela massa vezes ΔT. Opa! Aqui a gente precisa fazer uma correção. Tá, eu não vou regravar outro trecho de vídeo, eu vou fazer aqui a correção. Eu esqueci de dividir pela massa, bem aqui. Então, bem aqui tem que fazer a divisão pela massa. A massa é 0,2 kg. Então, vai ser a força, que é menos 1 newton, dividido por 0,2 kg. Ou seja, bem aqui, a gente vai ter que fazer a divisão por 0,2 quilogramas. Então, fazendo essa correção,
a gente vai descobrir que isso aqui vai ser 0,005 metros por segundo. Então aqui eu preciso fazer também essa correção, né? Então vai ser 0,005 metros por segundo. Para a posição, nada vai mudar, porque a velocidade V0 é igual a zero. Então, mesmo aqui, eu substituindo a posição, aliás, a velocidade. Não, nada muda, são os dados anteriores, né? Isso. Então, para a posição, nada vai mudar. É somente para a velocidade. E agora vamos encontrar, então, a velocidade V2. Ela é aproximadamente igual à velocidade V1, mas aí o F aqui é da linha anterior da tabela. Então, é o F1. A gente vai aplicar essa fórmula de recorrência aqui, onde o F1 ele é igual a menos, está aqui a expressão para F, menos 20 vezes o x1. E o x1 é 0,05. Logo, isso aqui vai dar menos 1 newtons. Portanto, V2 é aproximadamente igual ao V1, que é menos 0,005 menos 1 newtons dividido pela massa, que é 0,2, vezes o ΔT, que é 0,001. Que é igual a menos 0,01 metros por segundo. Também aqui eu vou ter menos 0,01 metros por segundo. E agora vamos encontrar a posição x2. x2, usando a fórmula de recorrência, é igual a x1 mais v1 vezes ΔT. Então, o x2 é aproximadamente igual. Quanto é o x1? Bem aqui. 0,05. V1 menos 0,005 vezes ΔT, que é 0,001. O que vai resultar em x2 aproximadamente igual a 0,04995 metros. Então vamos colocar esse valor na tabela. Então é 0,04995 e assim por diante. Então a gente poderia continuar aqui preenchendo essa tabela para n igual a 3, 4, 5 e assim por diante. Notem que para eu chegar em 1 segundo de cálculo da trajetória, eu vou ter que fazer esse processo 1000 vezes. Então, esse é um cálculo praticamente impossível de ser feito manualmente. Ele só é prático com o auxílio de algum sistema automatizado para ir preenchendo essa tabela rapidamente. Então, para isso, eu vou gravar um outro vídeo mostrando como seguir esse processo montando uma tabela no Excel, né, que é um sistema apropriado para a gente trabalhar com tabelas. Então, eu vou montar esse cálculo da trajetória no Excel e mostrar para vocês. Mas é esse o procedimento se você for calcular uma trajetória manualmente.
eu poderia fazer o cálculo de 1 segundo mais rápido se eu tivesse feito uma outra escolha para o ΔT. Então, eu escolhi o ΔT como sendo 1 milésimo de segundo. Se eu tivesse escolhido 1 décimo de segundo, bastariam 10 linhas nessa tabela para eu calcular 1 segundo da trajetória. Mas, infelizmente, esse valor não é preciso o suficiente, porque aí a gente está cometendo um erro maior. Então, a gente precisa lembrar, está vindo do cálculo da derivada, que eu estou usando uma aproximação. Então, agora, se eu escolher 1 décimo de segundo, o erro da aproximação é bem maior. Aqui não, o erro é pequeno, como a gente vai ver quando eu mostrar os dados com o Excel.